Olá, queridos! Vocês veem que minha voz ainda não tá muito pronta, mas ela vai ficar pronta à medida que a gente vai conversando. Salve, salve, meus queridos! Aqui é o bom, velho, cansado Lupão, mas com toda aquela energia que talvez não pareça, mas com muita boa energia para contar para vocês como foi o mês de fevereiro. Mas, Lupão, não é março para você fazer o vídeo ainda! Eu sei. É que eu não sei se eu vou ter tempo semana que vem. Hoje é o primeiro dia que eu tenho a possibilidade de sentar e me organizar. Juro para vocês. Ai, ai, esse mês de fevereiro foi muito puxado. Eu tô organizando a mesa enquanto a gente vai conversando. Acredite se quiser. Eu já tinha dado uma organizada superficial. Tô dando mais uma. Porque sabe como é, né? A gente vai conversando e fazendo algumas coisinhas em paralelo. Meu bom e velho café. Agora são 10 e pouco da manhã. Consegui um tempinho aí para sentar e contar para vocês um pouquinho. Não tem tanta coisa para falar, mas vou falar algumas coisas, tá? Algumas coisas que podem ser relevantes, principalmente do mundo dos jogos. Algumas coisinhas que eu já vinha dizendo, outras que eu já citei, talvez não desenvolvi. Então, o que acontece? Vocês conseguem ver em minha volta que está um pouco diferente. Sim, como eu sempre tinha muitas dessas minhas malas jogadas aqui, eu coloquei alguns suportes para tentar organizar um pouco. E não adianta, né? Quanto mais espaço tem, a gente aumenta a bagunça para preencher o espaço. O que é curioso, mas real. Então, essa foi uma das modificações que eu fiz. Essa caixinha aqui que vocês estão vendo, eu trouxe ela, eu usava essa caixinha para outras finalidades. Trouxe aqui pensando o que vou fazer nela. Joguei umas toalhas velhas ali. A minha gata, as duas gatas, elas se jogaram. Então, virou a caminha das gatas. Vocês estão vendo meu rosto tá um pouco escuro. Eu tô com minha luz ligada, só que ó, tem um brilho muito forte aqui. Ó, tá vendo? Ó, tem um brilho muito forte que está refletindo do chão. Então, vocês vão ver o meu rosto um pouco escuro. Mas dá para enxergar, né? Dá para enxergar, só não tá tão bonito, não que eu seja, né? Então, acho que não perde muita coisa, tá? Esse problema, para quem não sabe, do sol batendo aqui, ele acontecia muito. Foi construído um prédio. Um filho da construiu um prédio aqui e me tampou, cara, 70% do sol que eu recebia durante o dia. Eu gostaria muito, se um dia for influente, né, de ver quem que é o filho da prefeitura que aprovou esse projeto que me cagou o sol, cara. Eu pego pouquíssimo sol. Antes, essa parede inteira ficava com sol. Eu tinha que fechar a cortina para gravar, porque não dava para enxergar nada. Aquilo ficava. Tá vendo como essa madeira aqui tá brilhante, ó? A parede inteira ficava assim. E, cara, pegava um sol legal, assim, sabe? Agora só pega 2, 3 horas do sol e, assim, cortadinho, meia boquinha e tal, sabe? Não é tão legal. Então, eu acho idiota quem aprova esse tipo de coisa, tá? Que prejudica. Agora, vai tentar correr atrás disso, né? É uma burrice sem tamanha, mas tudo bem. Então, falei um pouquinho aqui do meu ambiente, tá? Estou estudando, eu comprei um fone de ouvido daquele sem fio pequenininho, wireless, tá? Porque que acontece? Esse cara aqui eu usava para fazer live, tá? Uso hoje quando tenho aula e companhia. Só que no dia a dia eu fico me mexendo, vou para um lado, vou para o outro, tal, sabe? Aí eu precisava da liberdade de poder me mexer. Eu comprei um que ele funciona um ou dois, né? Conecta no celular, porque é Bluetooth, conecta no notebook também. Então, eu só estou usando isso aqui agora porque ele tem o microfone, tá? E por acaso, eu descobri que também tem os microfones de lapela sem fio que são, ó, filezaço, mano. Pô, mas você não precisa. Realmente eu não preciso. Agora, se eu falar para vocês que eu acho que se eu gravar vídeos assim, eu me sinto muito melhor do que meu modo atendente telefônica. Tá entendendo? Então, assim, eu não tenho nenhum problema com isto, mas eu sinto muito ultrapassado. Provavelmente esse cara aqui vai ficar reserva. Ele tem uma qualidade boa, não é ótima. Dá para sentir quando eu ouço meus áudios, ouço bem, mas eu gostaria de ir um pouco além, melhorar um pouquinho. Então eu estou estudando um microfone de lapela
E eu me mexo muito, então um microfone fixo aqui talvez não seja a melhor opção, tá? Então estou estudando o microfone de lapela, uns R$ 200, 250, não é pouco. Mas como eu gosto de gravar vídeos e eu acho que vai melhorar a qualidade, daí o que que eu pensei? Eu vou estar com o fone de ouvido sem fio e o microfone, ele é aquelas tipo botão, né? Button. Aí a gente coloca aqui, assim, eu gosto de pôr para direita, aqui tá para esquerda, né? Pera aí, essa aqui é a mão direita. É, na esquerda, tá certo. Então aqui é a esquerda. Então eu gosto de colocar aqui para esquerda, tô ficando velho. Gosto de colocar aqui para esquerda assim, né? E ou para o meio onde ficar melhor, tal. Porque eu escutei, teve uma pessoa que fez um teste na minha frente, cara, a diferença é gritante, assim, é uma qualidade muito legal. Claro, não foi testado no Note, eu estaria usando no Note, então eu estaria conectando, ele é USB-C, eu tenho um transformador, acho que é AC, é isso? Não, é um pequenininho pro C. Vou ter que ver se eu consigo um adaptadorzinho para conectar no Note, sabe? E daí eu vou tentar ver se eu consigo fazer esse negócio rodar aqui no Note, que ele conecta num USB da vida. E tem que ver se não gera muita interferência, né? Porque no notebook existe um certo grau de interferência nos USBs da vida. Então eu gostaria de testar. Especificamente nesse Note, eu não tenho USB-C, vou ter que dar um jeito de criar talvez um USB-A de um USB-C, né? Que é aquele padrãozinho grandinho para o pequenininho, para a gente poder espetar e fazer o teste. Mas me agrada a ideia, tá? Até porque eu também dou aula e companhia, então eu acho que fica muito profissional. Não tenho absolutamente nada contra esse sistema, adoro esse sistema, eu sou apaixonado por isso aqui. Mas eu queria trabalhar um pouco minha imagem, é puro ego, tá? Tipo assim, eu olhei e pensei, pô, posso melhorar? Tem como ficar um pouco mais legal? Assim, parece que os vídeos, quando a gente grava sem o headset, dá uma diferença absurda. É aquela coisa da pessoa que usa óculos, né? Quando a pessoa usa óculos, e depois ela não usa, você pode parecer bobo. Acho que eu não estou com meu óculos aqui. Pode parecer bobo, mas a diferença é grande. Então é nesse sentido. Eu acho que dá uma pegada, tá ok? Tá muito quente aqui em Curitiba. Meu Deus, como tá calor, meus amigos. Eu acho que até no sul do Brasil inteiro tá um calor absurdo, tá? Então a gente está tentando sobreviver nesse calor. Vamos falar de jogos. Em jogos, a única coisa que eu estou jogando é o jogo proibido do celular. Vou explicar por quê. Eu já comentei no meu último Lupão Talks, né? Fala Lupão em inglês para quem ainda não percebeu, que eu já não tenho mais saco de jogar. Não tenho mais muito saco de jogar, tá? Assim, antes, deixa eu explicar rapidamente o que que eu sentia para vocês entenderem. Antes, quando eu sentava no computador para jogar, meu amigo, que gostoso que era. Que gostoso que era. Você, tipo assim, parava tudo que tu estava fazendo, você pegava e puxava um joguinho, tá? Puxava um joguinho para se divertir. Era gostoso, era legal, era agradável, né? A gente se divertia, tal. Mas assim, esse sentimento agradável de quando você jogava, esse negócio de você se concentrar no game e tal, eu não tenho mais. Basicamente, eu não tenho mais. Assim, não dá mais aquele clique, tá entendendo? Quando você senta para jogar, para buscar aquela alegria, aquela diversão, tá entendendo? É, não vem, não vem, tá entendendo? Então, assim, ah, então, tipo, eu não tenho mais esse regozijo, essa diversão. ah, de jogos em geral, não tem um. Eu acho que tem um jogo. Eu acho que tem um jogo que assim me agradaria, não porque é um jogo, né? Porque é um simulador, que é Forza Horizon. Para falar bem a verdade para vocês, eu acho que se eu tivesse Forza Horizon, eu gostaria, eu ia me distrair, assim. Eu sou da época do Need for Speed, Gran Turismo 2, né?
Tô achando muito legal ter umas trends no Instagram onde o pessoal tem postado aquela BMW branca com azul que é super popular para quem joga Nid. E o pessoal, eu não sei por que deram um revival exatamente, parece que a BMW fez um modelo assim. Enfim, aí despertou esse revival da galera. Mas naquela época eu gostava de jogar Gran Turismo porque assim, é um simulador, então você freia na hora certa e tal. Agora, digo uma coisa pra vocês, talvez seja um pouco do hype assim, um pouco da minha lembrança, mas o hype. Talvez se eu ficar 2, 3 dias jogando eu já desista. Sabe? Não sei, não dá mais clique, cara. Não, eu não consigo explicar pra vocês, entendeu? Então assim, peraí. Cafezinho gostoso. É, então assim, eu comentei do Forza Horizon porque eu gosto. Jogos em geral, por exemplo, Fear. Eu tenho vontade de jogar Fear. Eu só não sei se eu tenho saco de gravar, porque eu não tenho mais 3, 4 horas sem fazer nada. Eu não tenho. Tipo, eu tenho trabalhos, vários trabalhos, sabe? Então, assim, eu até tenho vontade, como eu falei, eu faria isso como um hobby, mas não como principal. Ou seja, se eu deixar de fazer alguma coisa que me ajude a pagar as contas no final do mês, aí eu já não me sinto bem. Tem que, a coisa tá apertando, a coisa tá piorando. A molecada que fez o L aí deu uma judiada, né? Porque assim, o que que eu tenho pro futuro, né? Eu tenho incerteza, instabilidade. Se eu pudesse, eu saía do Brasil. Não faço a menor ideia onde eu ia, porque muitos lugares fora do Brasil continuam estranhos. Alguns estão se arrumando, mas eu não tenho certeza onde eu iria. O que que me passa confiança hoje? Alasca? Talvez? Não sei, não sei. Mas eu sairia daqui com toda certeza. Saía desse buraco. Pra mim é um buraco, velho. Desculpa, é um buraco. Se você pensa diferente, eu respeito. Pra mim é um palavrãozinho, puta de um buraco, tá? E, e por isso que, tipo, eu falei assim, mano, se eu começar a não levar a sério o que a gente tá fazendo, correr atrás das coisas, o bicho vai pegar. E daí não vai ter volta, sabe? E tudo isso graças a quem tá dirigindo o barco, tá afundando o barco e os caras continuam afundando, né? E a gente tem que dar os pulos, fazer o quê? Tá entendendo? Então agora voltando ao mundo dos jogos, tudo que eu tô jogando é no celular, o jogo proibido. Então, tipo, mas por que que eu tô jogando no celular o jogo proibido? Primeiro porque são jogos rápidos, 10, 15 minutos, não passa muito disso. E normalmente eu tô descansando, sabe? Eu deito, puxo o celular, em vez de ficar vendo palhaçada no Insta, essas porcaria ali, eu jogo 10, 15 minutos, jogo 2, 3 joguinhos, daí já canso também. Aí eu jogo o celular do lado, dou uma deitada. Eu fico escutando. Eu descobri que tem uns audiobooks no YouTube, cara, em inglês, obviamente. Então, me agrada. ah, me agrada o. Me agrada a ideia de você poder puxar uns audiobooks, né? Então, normalmente, quando estou descansando, eu deixo eu tocando um audiobook em inglês. E é como se você estivesse lendo, né? Mas você está de olho fechado, relaxando, só ouvindo e imaginando tudo que o cara fala aí. Então, esse foi um dos motivos pelo qual eu comprei esse fone de ouvido sem fio, porque às vezes, como eu não estou escutando bem, eu ergo um pouco o volume, pode atrapalhar em casa, né? Daí eu coloco ali no atrapalha. Era essa a ideia. Então tá, então é só isso. É só isso a questão do. É só isso a questão do game, né? Eu tô achando divertido, tô achando agradável assim. É um jogo de graça. E a gente pode falar um pouquinho da Riot. Então, vou puxar aqui nosso bloco de notas, a gente vai começar a trocar uma ideia, né? Então, o que acontece? Alguns assuntos interessantes aí para a gente compartilhar. A Riot, que é a responsável do jogo proibido, ela vem fazendo uma coisa chamada cagadas. Vocês já ouviram eu falar isso no passado, né? A Riot, ela tinha cerca de 150 milhões de jogadores, caiu para 130, mais ou menos, nos últimos 2 anos.
É uma queda. Essa queda não é bem clara, mas quando você olha as estatísticas, você consegue ter uma base. Milhões, mi. E daí, o que ela fez? Ela tem dois caminhos. Ah, outra coisa. Ela perdeu os jogadores, porém, ela andou gastando muito. Ela perdeu grana fazendo aqueles. Como é que chama aquela série lá, cara, do jogo proibido? Arcane, não é? Então, ela gastou muito fazendo Arcane e tal. E ficou boa, tá? Assim, eu não tô dizendo que a história é boa. Talvez seja. Eu tô dizendo que, assim, é bonito o desenho e tal. Então foi bem feito. Eu olhei, a primeira temporada eu gostei do Arcane. A segunda não, eu não paguei Netflix porque é muito woke. Então perderam uma baita grana aqui. E eles perderam muita grana em outras coisas, em outros projetos. Aí você tem duas opções para recuperar dinheiro. Você pode, opção número um, aumentar a base de jogadores, ou você pode, digamos assim, monetizar mais o jogo. E eles optaram por monetizar o jogo. Estão fazendo umas cagadas, velho. Vou explicar por quê. Eles optaram por monetizar o jogo. O que significa monetizar o jogo no jogo proibido? Significa que você tem menos bônus, menos coisas de graça, e você vai ter que pagar por mais firulas. Não é que o jogo deixou de. Não é que o jogo deixou de ser de graça. Não, você pode jogar sem gastar nada. Você vai ter uma dificuldade absurda para pegar campeões, que é hiper importante. Você vai ter um incentivo menor em termos de presentinhos. Então o jogo continua sendo de graça. Mas quem não gosta de ter um campeão a mais ou ter umas skins? Então o que acontece? A minha opinião é a seguinte: a Riot, o jogo em si, o jogo proibido, ele pesa mentalmente. Muito pesado. Então, o mental, isso que pouca gente fala, só quem sofre normalmente entende o que eu estou dizendo, quem passou por isso, mas isso não é abertamente explicado. Ele pesa mentalmente, pesa muito, tá? E o que normalmente quebrava esse peso mental? As, os presentinhos. Quantas vezes você não estava putaço, triste até, de um jogo ruim, você vai lá, abre, ganha um campeão, ganha uma skin, ganha essência azul. Então, isso incentiva, tá? Então, muito pelo contrário, eu seria da opinião que os caras deveriam, se eles quisessem monetizar mais, eles deveriam tirar o peso mental. Eles têm tentado tirar meio sem sucesso esse peso mental. Mas o que eles fizeram? Eles monetizaram o jogo mais, sem uma mudança significativa do peso mental. Então, além de você se estressar mais com o jogo, você ainda vai ter que gastar mais para poder usufruir dele. Digamos assim, eu entendo isso, tem muita gente que tem dinheiro, as coisas não são tão caras assim. Se você é pobre, é caro. Se você é de classe média para cima, aí, digamos, você vai gastar um pouco mais e vai, entre aspas, se divertir, tá? Então, assim, as cagadas que a Riot está fazendo, e tem outras aí pela frente que eu andei observando, cara, assim, pode escrever que eu tô com o sentimento que o número de jogadores vai cair. Deixa eu ver, agora é 25 para 100 milhões em 2027. Mais ou menos. Esse aqui é meu chute. Vai estar caindo, tá? E querendo ou não, eles fazem muito dinheiro. Se eles, tipo assim, se eles não, deixa eu colocar aqui. O pessoal falou que a qualidade das skins e outras paradas que eles andaram lançando caiu muito, em geral, caiu muito. Então, assim, eles estão monetizando mais. Eles talvez não estão ganhando o que eles queriam ganhar, tá? Lembrem que é uma empresa chinesa, tá? A controladora da Riot, acho que é da Tencent, se eu não estou enganado, é chinesa e a China está passando por uns perrengues, então provavelmente eles estão tentando pegar mais grana justamente para compensar os perrengues. E sim, a gente dando dinheiro para Tencent, se você estudar onde vai esse dinheiro, talvez você não estaria dando dinheiro para eles, não, tá? Então, deixa aqui a base da pesquisa, tá ok? Então, o que acontece? A Riot, eu acho que ela vai perder muita gente
que ela na verdade já está perdendo. Eu não sei se eles estão migrando para o mobile, eu não tenho essa informação. Eu acho o mobile infinitamente melhor que o do computador. Principalmente porque o pessoal tem menos tempo para escrever. Então, todo aquele hate, aquele ódio, aquele estresse que rola no jogo do PC, não rola tanto no celularzinho, tá? E o jogo não é tão pesado, então roda numa quantidade significativa de celulares e é relativamente divertido. Particularmente, eu só jogo Aran, que é jogo rápido, assim, sabe? Que é pra distrair mesmo. Então, essas são as cagadas da Riot. Queria compartilhar com vocês. Rapidamente da Nvidia, que eu falei do outro vídeo que eles estão fazendo cagada. Para quem não sabe, se você pesquisar, a série 4 da Nvidia, principalmente a 4070 para cima, ou seja, 4070, 4080, 4090, eles fizeram muitas cagadas. Eles fizeram cagadas de engenharia. Eles foram tão burrovskis que, em vez de acrescentar um cabo de energia a mais, que já tem dois, eles podiam ir para três, eles continuaram os mesmos cabos de energia. Eles passam de 12 amperes. Você tem noção do que é 10 amperes daqueles cabinhos de energia, cara? 10 amperes é bizarro, velho. 10 amperes é muita coisa no cabinho. E teve muitos problemas. Eles cessaram a produção. Essas placas aqui, a Nvidia parou de produzir pelo alto consumo. Porque assim, qual foi a solução dos caras? Ah, tá derretendo o cabo? Não tem o que fazer? Para a produção. Para. Então você só encontrava no mercado 4050 e 4060 com a desculpa com a desculpa de que eles estavam atualizando as linhas de produção para a série 5. O que é mentira, era só para não ter problema, né? Quem comprou, comprou. E daí, se eles pegarem, se você ativar a garantia da 4070, 80, 90, eles falam: a gente não está mais produzindo, desculpa, a gente pode te ajudar de outra forma, manda uma mais simples, enfim. Aí, o meu chute era que a série 5, que é a 5090, 5080, papapá, teria resolvido esse problema. Não é lógico? Se tu tá com umas cagada grande na série 4, na série 5, tu vai resolvê-la, certo? Errado, continua a mesma cagada. Continua a mesma cagada. Olha só que bola fora. Tá entendendo? Então, a diferença é que a série 5, ela entrega mais desempenho, tá? Então, a série 5, existe uma manobra, tá? Que é a que eu falo para os meus clientes quando eu falo disso, que é o tal do V-Sync. E agora tem mais um negócio que é o Upscale. O V-Sync, que é a sincronização vertical, normalmente ele trava a taxa de atualização do jogo quando a tua tela é o ideal. Acima de 90% dos casos, o V-Sync é o ideal. Então aqui eu estou colocando algumas velocidades de tela, né? Tem essas velocidades loucas aí. Então, assim, eu te digo que se você ficar entre 60 e 144, costuma ser o ideal. Não força muito a placa, não consome tanto. Então, se você comprar uma 5090, 5080, a minha dica seria tenta não passar dos 60, 120 Hz para os jogos pesados, para que a placa não consuma muita energia e venha a queimar o fio. É uma manha, tá? Então o V-Sync pode, como a série 5 está entregando mais desempenho que a série 4, o que é normal, né? Você consegue fazer essa manobra. Upscale, que eu não sei exatamente o que é. Deixa eu colocar V-Sync aqui. Upscale, que eu, assim, basicamente você, entre aspas, melhora o jogo, né? Eles usam IA para você aumentar a qualidade, sei lá o que dianho, DLSS também, né? Essas paradas, eu diria assim para você, analisa se vale a pena. Então, assim, normalmente, se o jogo já tá bonito, eu acho que o upscale não usa, é ridículo. Isso aqui corta fora. DLSS, se você tá com, se a tua placa tá ociosa, se você tá com muito recurso sobrando, ativa, porque deixa o jogo mais bonito,
tá? Eu não sei se ele ganha frames, eu acho que não, porque ele acrescenta cálculos, né? Então, até onde eu sei, o DLSS ele pesa muito. Boatos que na série 5 não pesa tanto. Mas analisa. Então, se a tua placa está consumindo horrores de energia, está muito pesada, cara, desativa esses negócios aqui para evitar o risco de queima de cabo. Então, você compra uma placa que tem risco de queimar o cabo e você toma medidas para fazer com que ela não consuma tanta energia, preservando assim o cabo dela. Aí ela não vai pro tacho. Então, essas manobras é o que eu passo para o pessoal. Aqui está para vocês. Deve ter outras manobras também. Com certeza tem outras coisas que ajudam, mas isso pelo menos dá uma ideia. Vamos falar da Nintendo, que eu citei também. A Nintendo tem duas coisas que eu queria falar. Primeiro, das consoles. Eu andei vendo alguns vídeos onde o pessoal fala o que a Nintendo fez e eu nunca tinha olhado por esse aspecto e eu gostei muito. Por exemplo, eles começaram falando do Nintendo DS, que é o Dual Screen. O NDS, ele tinha um hardware ruim, ou seja, uma performance ruim, tá? Ele tinha, teoricamente, eles fizeram com que o hardware seja ruim para que você possa ter um baixo preço, o que eu não concordo. Eu acho que até em partes pode até ser um baixo preço do aparelho, né? Eu não concordo com isso aí. Um baixo preço do aparelho, mas assim, teoricamente baixo preço do aparelho, só que daí eles ganham, os jogos ficam um pouco mais caros, né? Nos jogos. Então, assim, teoricamente a Nintendo, ela falou o seguinte: como a gente tem jogos bons, a Nintendo sempre, a gente tem que admitir que os jogos dela tradicionalmente são muito bons, são divertidos, são tradicionais, né? É quase folclórico jogar um Mario Kart, um Zelda da vida, Metroid talvez, e assim vai. Então a Nintendo ela tem jogos bons, as pessoas vão querer jogar os jogos bons, tá? Agora, isso significa que você pode abrir mão de um desempenho legal? Então, quando eu li sobre isso, o que a Nintendo fez foi um chute, né? Ela, em comparação à concorrência da época, sim, era um pouco mais barato comprar o NDS, só que viam, cara, os jogos no NDS são tão feios, velho. São bem feinhos, sabe? Assim, é a mesma coisa do Nintendo 64. A ideia do Nintendo 64 era 3D. Isso é uma coisa que faz tempo que eu não falo, eu vou colocar para vocês entenderem. SNES versus N64. Eu não tenho como pôr vídeos aqui, mas se você for pesquisar, por exemplo, pesquisa. Vamos pegar um jogo, pega um Mario da vida, Mario do SNES, ou até Yoshi Island, e você coloca, não Mario, mas qualquer jogo do 64, qualquer jogo, você vai ver que o jogo no 64, deixa eu só arrumar isso aqui para vocês entenderem, para fechar a ideia, né? Vamos colocar assim, SNES, para o pessoal entender do que eu estou falando, mas tem que ser antes. Então você tem aqui um jogo de SNES, peguei o Mario, que é um bem comum, e eu vou pegar aqui qualquer jogo do N64. O que acontece? Você vai sentir que esse jogo, apesar de ser 2D, ele é polido. E no 64, você vai sentir que o jogo ele é meio quadrado. Ele é 3D, tá? Só que ele é quadrado. Então, quando saiu o 64, 64 foi um dos piores consoles da Nintendo em termos de beleza. Ele é feio. Tirando alguns poucos jogos, tipo Zelda. Zelda é lindo. Majora's Mask. Agora, Zelda e Majora's Mask, se vocês estudarem, eles foram feitos para o Nintendo 64. Calma aí. N64 DD, que não chegou a sair. N64 DD. Então, por exemplo, os jogos mais lindos, Zelda, Majora's Mask, etc., eles foram feitos para isso aqui. Então, eles eram jogos mais pesados,
E eram jogos que utilizavam mais recursos do Nintendo 64. Recursos esses que os outros produtores de jogos não conheciam, não sabiam usar. Se você for pesquisar um N64, era muito difícil programar jogos para ele. Então, quando eles fizeram esses jogos aqui, como eles desistiram do 64DD, eles fizeram um negócio que pouca gente sabe. Eles aumentaram o tamanho do cartucho. Pesquisa para tu entender. Eles aumentaram o armazenamento do cartucho do N64 para poder caber o jogo, porque a ideia do 64DD era que você tenha mais espaço onde você podia imitar um pouco o que o PlayStation fazia, porque ele tinha 600 e poucos mega de espaço. E acho que as fitinhas era 32 mega, 64 megas maiores. E se eu não me engano, esses caras aqui tinham 128 mega, um negócio assim, era por aí. Eu não tenho as informações na ponta da língua, posso estar falando algo levemente errado, mas é por aí. Então, assim, esses jogos mais lindos, eles eram meio... Eles tipo assim, roubavam um pouco. A Nintendo, tipo assim, não foi tão transparente com a molecada lá, tá? O próprio Mario 64, ele é bem quadrado. É extremamente divertido. Então, assim, o que acontece aqui? Como a Nintendo ela, ela forçava os desenvolvedores a fazer jogos 3D, o jogo 3D ficava muito feio, porque não tinha talvez o desempenho que a gente queria. Tá entendendo? A polidez que a gente queria. Já no Super Nintendo era 2D, porém super lindo. Tem alguns jogos 3D, por exemplo, se você for ver no SNES, será que eu consigo puxar aqui, ó? Vamos puxar aqui rapidamente um Vamos puxar aqui o Mario RPG, ó. Mario RPG, que é do Super Nintendo, né? SNES. Pouca gente conhece esse título. Ó, então, eu quero mostrar para vocês como ele não é tão feio. Pô, mano, mas você tem. Lembra um pouco Donkey Kong, né? Lembra um pouco Donkey Kong. Então, assim, tipo, você vai ver aqui. Ah, Lupão, mas tá tudo meio quadradão, cara. Sim, porque é Super Nintendo. Cara, se você pegasse esse jogo aqui e fizesse algo parecido para Nintendo 64, não é um 3D real, ele é um 2,5D que o pessoal chama. Então ele é, digamos assim, um 2D que imita um 3D. Eu acho que os jogos teriam muito mais qualidade, do que um 3D nativo, um 3D real, que era o que eles estavam tentando fazer, entende? Eles estavam tentando fazer literalmente um 3D no 64. Só que como o hardware era muito fraco, eles abriam mão de ficar bonito só para você poder dar voltinha. Então aqui eu estou mostrando para vocês que existe um jogo 2,5D que roda no Super Nintendo, que se eles tivessem pego o 2,5D e focado nisso em vez do 3D, o 64 seria muito mais sucesso do que ele foi. Se você for estudar também, o número de títulos do 64 é um dos piores. Então, apesar que eu tenho uma linda lembrança do 64, apesar de que eu tenho uma boa parte da minha infância nessa console, sinceramente, eu acho que a estratégia da Nintendo começou a cagar aqui. Eles começaram a ter um 3D melhor quando veio o GameCube, tá? Eu não vou falar do GameCube aqui. Mas aqui foi quando eles aprenderam a cagada que eles fizeram e corrigiram algumas coisas, tá? Tanto que se você for ver jogos do GameCube que são tipo 3D, tipo Pikmin da vida, é lindo demais, cara. Muito bonitinho. Mas eles erraram redondamente no 64, salvo alguns jogos, tá? Por exemplo, Zelda. Mas já expliquei que Zelda é uma situação especial. E eles corrigiram isso no GameCube, tá? Eu queria voltar então aqui, tendo isso em mente, eu queria voltar aqui no NDS. O NDS, eles optaram propositalmente por um hardware mais ruinzinho em comparação à concorrência na época. Isso deixou os jogos feinhos, os jogos no NDS não são tão bonitinhos, tá?
E eles corrigiram mais ou menos isso no 3DS, tá entendendo? Então, assim, tipo, você abria mão de algo bonitinho por algo que seria razoavelmente divertido, tá? Daí a Nintendo, deixa eu puxar minhas anotações aqui. Ah, loteria. Então, isso foi uma loteria. Isso foi tipo um chute da Nintendo. E foi um chute que deu certo, mas não significa que é bom, tá? A mesma coisa aconteceu no Wii. Igualzinho. Hardware ruim. A ideia seria baixo preço, né? Só que tem um detalhe no Wii, cara. E no NDS, ele é muito limitado. Extremamente limitado. Uma das poucas coisas que eu gostava do Wii, na época que eu o tinha, era que a gente conseguia comprar jogos do GameCube para você poder jogar. Então, o Wii era Wii e GameCube junto, sabe? E só que assim, se você for comparar o Nintendo Wii de desenvolvedor, onde você podia conectar controles USB, você tinha vários tipos de saída, você podia aumentar a resolução, diminuir a resolução, aumentar o frame rate do jogo, etc. Você tinha muito mais opções do que o Wii que tu recebe em casa. Você consegue ver que a Nintendo não só limitou o hardware, mas também limitou as opções do que você podia fazer. Mas não é que assim, a opção tava lá, a Nintendo simplesmente tirou. Tipo assim, o jogador não vai ter acesso, um acesso administrador, tá? E uma coisa curiosa, aí depois veio o Nintendo Switch. O Switch também seguiu mais ou menos isso aqui. A questão é a seguinte: Switch e Switch 2, tá? O Nintendo Switch, sinceramente, eu acho que eles abriram mão um pouquinho da limitação. Eu senti que deu uma melhoradinha, tá? Eu senti sim que deu uma melhorada. Eles entregaram um pouco mais pro usuário. Então, a sensação que eu tenho é que a Nintendo está se soltando. Mas tem uma coisa muito curiosa em tudo isso aqui, tá? Que eu não cheguei no ponto, vou chegar daqui a pouco no ponto que eu quero chegar. Tem uma coisa muito curiosa em tudo isso, que é o seguinte: em todas essas consoles, tudo isso aqui tem um ponto em comum que isso nunca mudou e sempre me chamou a atenção. Chama-se Homebrew. Lupão, o que é Homebrew? Homebrew vem do inglês home, que é casa, e breu, se eu não estou enganado, é como se você fizesse, né? Tipo artesanato, como se fosse algo caseiro, tá entendendo? Mas em relação aos jogos, o que é homebrew? Homebrew seria você desbloquear todas as capacidades dos aparelhos. Então, a Nintendo ela não te entregava, por exemplo, no NDS, no 3DS, né? O pessoal conseguia rodar YouTube nele. Não rodava bem, mas tu tinha como desbloquear ele, instalar um player de vídeo no YouTube da vida e você conseguia assistir YouTube. O Wii é a mesma coisa. Só que assim, a princípio a Nintendo não te dava essas opções de você fazer programas e tal. O pessoal deu um jeito de liberar a instalação de programas, criou esses programas de forma caseira, tudo isso para você poder aproveitar, porque você tem, na verdade, tudo isso aqui, pessoal, são computadores. O Nintendo DS é um computador pequenininho, bem limitado. O Nintendo Wii é um computadorzinho. O Nintendo Switch é um computadorzinho. E assim vai. Então, a comunidade sempre procurou desbloquear essas máquinas para que você. Claro, existe o desbloqueio ruim, né? O desbloqueio ruim é para você poder rodar jogos que você não comprou, se você me entende. Tem uma palavrinha aí que eu não quero usá-la. Mas assim, eu não estou falando disso. O que me agrada do Homebrew é que, tipo assim, se a Nintendo não te entrega o que deveria te entregar, alguém vai lá e fala: não, beleza, eu dou um jeito. E o Homebrew dar um jeito, não pelos jogos que tu não tem, mas para instalar coisas diferentes, para você poder fazer coisas diferentes.
porque você tem um computador que você não usa ali dentro. Então, a Nintendo, ela nunca foi. Deixa eu mudar o que eu estou falando. Se a Nintendo ela tivesse aproveitado esse pessoal que está fazendo programas para o Wii, se a Nintendo permitisse a instalação desses programas e fizesse algum tipo de parceria com essas pessoas que estão desenvolvendo coisas, não seria muito melhor? Você está entendendo o meu ponto? Ou seja, os consoles da Nintendo, eles poderiam ter sido uma espécie de precursor do que hoje é nosso telefone Android, onde você tem uma loja. Você podia ter a loja da Nintendo de aplicativos desenvolvidos por usuários. Tá? Entende onde eu quero chegar? Isso desde a época do Nintendo DS, lá em 2004, cara. 3, 4 anos antes do lançamento do iPhone, a Nintendo já podia ter feito isso. Burra, né? Não fez. Porque, tipo assim, os caras que desenvolvem podiam ganhar dinheiro, a molecada que compra essas consoles podia, digamos assim, ter mais opções, mais coisas para fazer. Só que a Nintendo não utilizou toda essa genialidade, esse conhecimento legal dessa molecada, fez com que qualquer coisa que o pessoal criasse seja ilegal. E tipo assim, e a galera cagou pra Nintendo, a galera começou a tipo assim, ah, de forma no submundo, né? No submundo das consoles você tem todas essas opções. E o pessoal sempre quis, senão não existia, sabe? E não é nada de outro mundo, tem muita gente inteligente que faz isso. Então o Homebrew, todos eles, até o próprio Nintendo GameCube e todas as consoles, a partir dos anos 2000 e bolinha, elas têm algum certo grau de homebrew, tá? E tem muita coisa legal. Eu nunca explorei muito esse mundo, mas o meu ponto é explicar para vocês que a comunidade, ela entregava o que a Nintendo não entregava. E em vez de a Nintendo aprender com a comunidade, incentivar e talvez até monetizar uma parte disso, ela simplesmente fala não, tá errado. O que que ela fazia? Ela criava patches, atualizações para que patches, né, seria correções ou atualizações que obrigatoriamente cancelavam qualquer tipo de desbloqueio que a galera fazia. Mas a Nintendo perdeu a oportunidade de pegar esses aplicativos, essas ferramentas que a comunidade cria e colocar de forma oficial no aparelhinho, né? Podia ter um site da Nintendo e você vai lá e baixa e tal, enfim. Perderam muita oportunidade, tá? E isso mesmo também acontece quando a gente se refere aos jogos, que é aqui onde eu queria chegar. Quem não tem vontade de jogar Nintendo 8-bit? O que é Nintendo 8-bit, Lupão? É Nintendinho. Ou conhecido como Famicom. Quem não tem vontade de jogar jogos da SNES? 16-bit. Ou SNES. Quem não tem vontade de jogar jogos de 64-bit, que é o N64? E assim vai. A pergunta é, e essa é uma das coisas mais legais, e assim vai pra frente, né? Aí vem as gerações mais evoluídas, que ninguém nunca mais falou dos bits, né? Ninguém nunca mais falou dos bits, os videogames morreu no 64. A partir do GameCube, já se fala só em quinta geração, sexta geração. Tá bom. Agora, pensa comigo assim, por que alguém, hoje, 2025, por que alguém que tem um jogo super realista, né? Você tem a opção de um jogo super realista, você vai pegar em 1990 um jogo do SNES, deixa eu arrumar aqui, jogo mega simples, em termos de qualidade gráfica, talvez. Então a gente tem esse contraste, que você tanto tem computador quanto consoles, um jogo mega realista de 2025, e você vai querer jogar um exemplo, o Mario. Eu ainda quero jogar Mario. Por que, Lupão? Explico para você e a resposta é muito simples. Porque é a qualidade da diversão, tá? É mais divertido, não se qualidade gráfica não é igual à diversão. Você pode ter um jogo lindo e chato, você pode ter um jogo 2D mega simples, extremamente divertido. Eu já penso da seguinte forma, eu acho que
esses jogos 8-bit, 16 e 64, como eles obrigatoriamente têm a qualidade gráfica baixa, eles obrigatoriamente têm que ser divertidos. Então, aqui, quando o pessoal desenvolvia jogos lá atrás, eles tinham um detalhe muito maior na diversão, seja ela na mecânica de jogos, no som. Eu acho que o som, aquele som MIDI, né? Para quem não entende som MIDI, ó, deixa eu puxar aqui para vocês verem. O som MIDI, né? Eu já estava no YouTube, burro. O som MIDI é o que a gente tinha no passado. Quando você não tinha como criar o som. Então, deixa eu ver se esse cara faz um bom som aqui. Vocês não vão escutar, né? Peraí. Eu não tô ouvindo! Cadê o som, velho? Aqui. Não, não. Esse é muito bonitinho. Tem que ser um... Aqui, ó. Não é isso, não. Eu acho que é isso aqui. Vamos ver. Ó. Tá ouvindo? Isso são sons MIDI. Olha como é, não sei, divertido. Trabalha a mente diferente, entendeu? Deixa eu ver se eu encontro. Esse é um jogo que eu gostava muito. Aqui, ó. A música é assim, ó. Eu vou cantar e vocês vão ver. Um negócio assim, quer ver? Olha isso, velho. Eu joguei horrores isso aqui. Vocês pegaram a ideia. Então, assim, essa música que vocês ouviram, ela é muito divertida. Agora eu vou puxar talvez Assassin's Creed Theme. Eu nem sei, eu chutei aqui. Vamos escutar. Tá entendendo? Não é uma música ruim, mas ela trabalha o cérebro de forma diferente. Ela ativa regiões diferentes. O meu ponto, pessoal, é o seguinte: esses caras aqui, eles funcionam de forma diferente no nosso cérebro. Eles ativam regiões diferentes do nosso cérebro. Isso sou eu que estou falando, não pesquisei, não corri atrás dessa informação. Eu estou dizendo por experiência própria. É um pouco de experiência, um pouco de sentimento, um pouco de análise minha, é pessoal, tá? Então, assim, as pessoas, por mais que tenham uns Assassin's Creed da vida, jogo 3D do tamanho do mundo, as pessoas ainda sentem falta disso aqui, sabe? E por esse motivo que a gente tem o que a gente chama de ROMs. O que é ROM, Lupão? O que é ROM, Lupão? Isso aí, cara, são cópias do jogo. Então você tem uma fita, eu não tenho nenhuma fita aqui, infelizmente. Você tem uma fita, a galera copia essa fita e disponibiliza o conteúdo dela de forma online. Isso aqui, cara, tá cheio de sites. Ou seja, você consegue essas informações em todo lugar. Por que, Lupão? Porque isso aqui é a comunidade entregando o que a Nintendo não entrega. É simples assim. Por isso que existem esses sites. Aí, sabe? Então, assim, vamos recapitular para continuar, porque essa é a parte crítica aqui onde eu queria chegar desde o começo. Existem uma gama de games que não exatamente estão disponíveis hoje no mercado de forma legal, digamos assim. Propositalmente, tipo,
propositalmente não permitem acesso a isso, tá? Todos esses jogos têm copyright, ou seja, copyright. Ou seja, elas pertencem a uma companhia, que é essa aqui em cima, e ela vai falar assim para você: tu quer jogar isso aí, meu rei? Tu não vai jogar, filha da mãe. Tu não vai. E se tu jogar de qualquer forma, tu vai te ferrar. Nós vamos ferrar você. É isso que ela faz. Aí você vai falar assim para mim: ah, Lupão, mas você tem os consoles. Você tem os consoles que a Nintendo, o Virtual Console que a Nintendo disponibiliza para você poder rodar esses negócios aqui. Deixa eu explicar para você um negocinho. Primeiro, para você ter o Virtual Console, você precisa do lançamento de última geração da Nintendo, que não é barato, tá? Vou dizer uma coisa para vocês: quem quer jogar isso aqui normalmente não é a galera que tem muito dinheiro, aqui tem pouco dinheiro, justamente porque é negócio simples. Entendeu? O Virtual Console então é para a galera da grana. Além disso, tem títulos limitados. Roda mal. Se você for pesquisar na net, muita gente falando que o jogo não roda legal, os controles não são legais. E ainda não tem coisas que você jogar por aqui te entrega, tipo salvar a qualquer momento e tal. Você ainda tem muitas coisas que isso aqui te entrega que os caras que são donos do negócio não entregam. E ainda, se eu não estou enganado, você tem que pagar uma mensalidade. Olha tudo que você precisa. Olha tudo que você precisa para conseguir ter acesso ao negócio de 20 anos atrás. E detalhe, é limitado. Você não tem acesso a todos os títulos. É coisa limitada. Eles vão usar a desculpa de que a gente está testando compatibilidade, tudo mentira. Porque a comunidade já mostrou que a maioria deles roda bem e tal. Então, assim, isso aqui, cara, em vez de a Nintendo fazendo isso aqui, o que você acha que ela está preocupada com o seu cliente? Não. Ela só quer fazer dinheiro com coisa velha. Só que ela está fazendo de forma errada. Entende? Tipo, ela não está preocupada. Ela não está preocupada em tipo te entregar essa diversão. Ela está pensando assim: como que eu posso ganhar dinheiro com esse trouxa que quer jogar coisa velha? Tá entendendo? Faz um serviço porco, te obriga a gastar rios de grana, sendo que é muito fácil de resolver isso. Ah, e antes de eu continuar na resolução, a Nintendo, ela tem derrubado quem faz isso. E tá certo em derrubar, porque tecnicamente é ilegal, né? Se você for ver, está saindo muito na mídia, a Nintendo está processando todo mundo. E assim, legalmente ela tá certa em processar. Só que moralmente, vocês estão vendo quanta cagada a Nintendo tá fazendo? Ela só caga a comunidade qualquer, ou seja, o que que ela diz? Se você não fazer estritamente o que a gente te dá para você fazer, tu vai pra vala. Aí que tá a pilha, sabe? Então, por exemplo, o Yuzu, se você for pesquisar desse cara aqui, eu testei no Linux, cara. Eu testei esse negócio do Linux. Ele rodava Wii no Linux. Só que ele rodava melhor. Vou explicar. O Wii, eu já falei que é uma consola super limitada. Ele segue a mesma ideia do Nintendo DS. É um console super limitado, né? Só para tipo você rodar jogos porcamente. Cara, o Yuzu, você conseguia é, você conseguia ter melhor hardware, ou seja, se você rodava num computador melhor, você conseguia, resumidamente, melhorar a qualidade do jogo. Ou seja, eu acho que a Nintendo, um dos motivos que ela correu para derrubar esse cara, não é porque eles estavam emulando, é porque eles estavam provando que a Nintendo fez cagada. Aí que tá a pilha, mano. Entende? Tipo, eu rodei aqui um tempo atrás jogos que eu só tinha, tá? Só coisas que eu tinha. Você conseguia colocar 60 frames por segundo, resolução 1080p. Mano, eu nunca vi o jogo do Nintendo Wii tão lindo.
Você fazia o pisqueio e não sei o que, tinha um cheio das meia hora. Cara, o jogo era muito, muito mais lindo do que o próprio console. Isso quer dizer que se a Nintendo, em vez de. Agora a gente vai para a resposta. Se a Nintendo, em vez de vender o console, ela vendesse o emulador, aí você tinha duas opções. Ou você compra o console, se você prefere ter o Nintendo Wii, ou você compra o emulador se você tiver um computador. Simplesmente compra o emulador. Sendo que o emulador é muito mais completo. Mais uma vez, por que que a Nintendo não aproveitou um negócio que já funcionava, inclusive no Linux? Vocês sabem, eu estou usando o Linux aqui. Ó, eu estou usando o Linux. Tá aqui, ó. Mano, já estava pronto, era só fazer uma parceria com os caras. Não tinha que derrubar. Eu sou usuário de Linux, por que que eu não posso instalar esse negócio de forma legal e comprar os jogos de forma legal e jogar e me sentir bem? A Nintendo não permite isso. Ela quer obrigatoriamente que você compre esse console bosta que ela vende, ultrapassado, cagado, que não tem nem espaço direito para você salvar as paradas, para você jogar os jogos uma qualidade ruim, em geral, frames baixos, ficar comprando o controlezinho, porque o controle deles é uma bosta, me desculpa o palavrão, é uma merda o controle deles. Aí você tem que ficar comprando, até tenho, da época que eu fazia a gravação de Zelda ainda, comprava controle e tal. Mano, é ridículo. É ridículo. Eles tinham pronto isso aqui. Era só fazer uma parceria. Dava 10% do lucro para esses caras. Acabou. Por 5 anos, sei lá, um negócio assim. Tá vendo como a Nintendo tá cagando pra gente? E assim, isso aqui eu tô falando do uso, tá? Isso se aplica, pessoal, aqui, que é o meu ponto. Então, é muito fácil resolver isso. Se a Nintendo se preocupasse com seus clientes, ela poderia simplesmente vender o emulador ou alguma coisa nessa linha que já existe. Isso aqui já existe. Só que você compra jogos de forma legal. A Nintendo podia ter a Nintendo Store, onde você podia acessar tanto nas consoles quanto no emulador. E ela ia ganhar simplesmente rios de dinheiro. Cara, se eu tivesse acesso de forma legal a esses emuladores, se a Nintendo lançasse os emuladores, e eu sei que eles rodam aqui no Linux, tu acha que não ia ficar comprando o joguinho? E outra, não precisava ser caro, tá? Esses jogos antigos aqui, você podia comprar por, sei lá, 1 a 10 dólares. 1 a 10 seria de R$ 6 a 50 pila. Vai, vamos falar em português. De 5 a 50 reais. São jogos velhos. 50 quando for um pouco mais. Eu acho meio caro 50, mas enfim. Algo nessa linha, mas de forma legal, assim. 50 é meio muito, né? Mas coloca os 20 pila, vai. Eles não estão ganhando nada mesmo, sabe? Alguma coisa assim, super baratinho. Porque jogo velho, pô, deixa os caras que querem jogo velho ter o jogo velho. Tá parado ali, mofando o jogo velho, sabe? Então, assim, pessoal, a Nintendo, esse. Eu fiz toda essa volta para mostrar para vocês como ela caga pro cliente. Isso que a gente nem entrou na parte de teorias da conspiração da Nintendo, onde tem outros tipos de problema que são super graves. Eu entrei isso na parte do cliente que eu consegui pesquisar e provar boa parte do que eu estou falando. A Nintendo, ela tem a faca e o queijo na mão para entregar um negócio legal, para mudar o mundo dos jogos, para evoluir. Tudo isso que eu falei, muitos já estão fazendo. Por exemplo, a PlayStation, por exemplo, eu tinha um PS3, eu conseguia rodar jogos do PS2 e do PS1. A Play já entregava isso. Eu não tenho nem PS4 nem PS5, então eu não sei se dá para fazer isso na PlayStation, tá? Provavelmente dá, mas quando eu tinha o PS3 e a loja estava aberta, eles já permitiam fazer isso que eu estou falando. Claro, não, de novo, não eram todos os jogos e tal, mas isso era muito mais acessível, era muito mais assim, dava para ver um certo
uma certa preocupação com a Sony em entregar títulos antigos que eram legais. A Nintendo não enxerga isso. Isso é só reclamação e reclamação e reclamação. Por isso que a comunidade faz. Por isso que a comunidade ela faz o que ela faz. Entende? Então, a Nintendo se preocupa com tudo, menos com a comunidade. A comunidade é, em grande parte, cliente dela. Então, resumidamente, a Nintendo está mais preocupada em ganhar dinheiro do que atender a comunidade. Aí eu te pergunto, e aí? Você ainda gosta da Nintendo? Você ainda, depois de toda essa explicação, sente que vale a pena? Que vale a pena dar dinheiro para esses caras? Eu vou finalizar com uma coisa. Tem uma coisa que eles fazem bem. Se eu tivesse uma criança, provavelmente eu compraria para ela os jogos da Nintendo, os Mario da vida, Yoshi. Porque assim, são jogos até um certo ponto educativos e construtivos, tá? E é porque não tem outra opção. Se tivesse outra opção de uma criança, porque eu cresci jogando videogame, provavelmente eu vou tentar ajudar a minha criança a crescer dessa maneira, porque eu sei o quanto isso pode somar no desenvolvimento mental dela, se bem aplicado, tá? Então eu reconheço que elas têm jogos que são bons, jogos que podem ajudar. Mas, mano, de resto, tudo isso que eu expliquei para vocês desde o Nintendo DS até agora, sabe? Tirando essa fase de crescimento, é uma bela porcaria essa empresa, que não merece o meu dinheiro. E meu objetivo para mostrar para vocês é mostrar para vocês o quanto ela também tá cagando para você. O quanto ela tá cagando para a comunidade. E o quanto ela teve 1 milhão de oportunidades de ser pioneira nas coisas e deixou isso para trás. Aí está a grande explicação da Nintendo que eu comentei. Foi uma explicação longa, a gente falou de muita coisa. Mas eu acho que ficou bem claro o que eu quis dizer, aonde eu queria chegar. Certo, pessoal? Então essas foram algumas atualizações dos mundos dos jogos, né? Como eu não estou gravando games, eu vou tentar trazer algo que tá no radar aí para compartilhar para vocês. Existem outras coisinhas que eu queria trazer, mas eu preciso estudar para ver se eu posso, né? Tem algumas coisinhas aí que eu estou namorando e eu preciso ver se não vai bater na trave de alguém. Queridos, vídeo um pouco mais longo, mas uma conversa muito importante. Eu dei uma geral. Eu não sei quando vou gravar o próximo vídeo. Esse é o Lupão Talks que está valendo para março. Estou pensando aqui, peraí. Assim, provavelmente, se março tiver tranquilo, o próximo vídeo pode ser que venha daqui a umas 2 semanas, não menos que isso. Porque eu preciso de tempo para falar com vocês. Eu continuo acompanhando muita coisa no mundo dos games, principalmente notícias, novidades, tem muita coisa que está rolando, assim. Eu só não estou jogando, gostaria, mas eu não estou pelas prioridades que eu já falei para vocês. Agora, nos meus vídeos, eu vou estar sempre trazendo alguma novidade minha, alguma novidade dos jogos e algo para a gente bater um papo. Se você gostou do vídeo, dá um toque, se tiver alguma dúvida, manda bala ali nos comentários. Você que assistiu até aqui, muito obrigado. É uma honra tê-lo como meu querido viewer. Se você tiver algum assunto, põe nos comentários. Eu ainda preciso falar do AVN Awards, que eu lembrei agora. Para você ver, estou muito atarefado. Então acabei dando prioridade a algumas coisinhas que estão atrasadas. Mas, de novo, eu leio, respondo todos os comentários e tento trazer aquilo que vocês me pedem. Beijo do Lupão! E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.